Bom, a minha linha de pesquisa, eu estou dentro do Departamento de Ciências Humanas, onde há várias áreas de pesquisa. A minha área, que se chama Língua Portuguesa, que é a mesma área do professor Bulhões, do professor Jean, do professor Zeca e da professora Maria Angélica, todos nós trabalhamos de alguma maneira com as ciências da linguagem, né? Alguns trabalham em algumas chaves um pouco distintas. Então, por exemplo, o professor Jean trabalha na linha de pesquisa aqui dentro do departamento com semiótica. O professor Bulhões trabalha com a relação, né, o imbricamento entre duas linguagens, a linguagem literária, a linguagem jornalística. Eu trabalho especificamente, né, todos nós, né, trabalhamos com objetos culturais, objetos midiáticos, e eu trabalho especificamente com cinema, né? Eu trabalho com cinema, mas o cinema também numa espécie de fronteira com a linguagem literária. Então, a minha pesquisa específica, né, ela é uma espécie de desdobramento do que eu já fiz no meu doutorado, quando o meu objeto de pesquisa era apenas o Glauber Rocha, o texto de produção, a produção cultural do Glauber Rocha, que é uma produção publicada em vários jornais ao longo dos anos 60 até o final dos anos 70. Meu corpus de pesquisa foram estes textos, né? O conjunto de textos do Glauber Rocha. Eu dou um prosseguimento a isso. Agora eu entro um pouco, né, na análise dos filmes. De que modo que eu vou entrar na análise dos filmes do Glauber? E aí eu acrescentei um outro cineasta também, um cineasta bastante reconhecido dentro do cânone cinematográfico, que é o Júlio Bressani. Esses dois cineastas eu vislumbrei dentro do meu doutorado e como uma possibilidade de pesquisa a relação deles com a nossa literatura, com o cânone da nossa literatura. E é uma relação que ultrapassa em larga escala a ideia apenas de uma adaptação literária, né, para o cinema. Até porque o Glauber não tem nenhum livro que ele fez uma adaptação literária e transpôs o livro ipsis literis, né, fez um roteiro totalmente baseado num livro, né. O que há são fragmentos da literatura, são fragmentos de um objeto cultural literário que vem de leituras, e aí eu tento recuperar esses fragmentos dentro da minha pesquisa através de pesquisa documental em arquivo e através de pesquisa bibliográfica e da análise, né, como método da análise também através do que se chama de close reading dos filmes, né. Eu tento recuperar esses fragmentos. Que fragmentos são estes, né? São os fragmentos de um leitor de literatura brasileira, daquele que foi um pensador do cinema brasileiro, mas um pensador que sempre esteve em contato com o mundo literário, né? Não é à toa que eu vou falar um pouquinho do Glauber, que a minha pesquisa está mais avançada na abordagem do Glauber Rocha. No caso do Glauber Rocha, ele, no início da carreira, final dos anos 50, ele foi um grande crítico cultural na Bahia, bastante reconhecido, muito jovem, mas bastante reconhecido no campo cultural da Bahia, no final dos anos 50, início dos anos 60, e ele trabalhava diretamente com a crítica literária. Então ele escreveu sobre vários autores. Há um texto clássico do Glauber que, na ocasião da morte do José Lins do Rego, ele escreve e publica numa revista literária chamada Revista Mapa, em que este texto ele vai fazer uma grande jornada pela obra do José Lins do Rego, né? Então vejam só, o Glauber está trabalhando nessa chave, mesmo ele sendo hoje muito reconhecido, sobretudo reconhecido pelo gueto do cinema, mas de alguma maneira ele tem ainda algo a ser descoberto nessa relação com a literatura, e é nesse trânsito entre as linguagens literária e cinematográfica em que minha pesquisa atua, né? Ela é nesse momento, nessa chave, nesse hibridismo entre uma coisa e outra, que ela tenta desvendar um pouco alguns elementos aí para contribuir para a fortuna crítica de dois autores tão importantes do nosso cinema. Acho que é isso. Bom,
Se há uma, eu acho que assim, toda pesquisa científica ela faz sempre uma pequena contribuição, dada a contribuição da história da ciência que já existe, né? No meu caso, assim, eu acho que a contribuição, acho que não sou nem, não sei, talvez assim, não serei nem eu que avaliarei a minha contribuição, assim, falar da minha contribuição em relação a isso. Mas eu penso que uma das possibilidades, né, um dos meus diálogos que a pesquisa pode contemplar é demonstrar que o Glauber não está só no cinema, mas que ele está em uma relação direta com o cânone, com um objeto cultural muito importante no Brasil, que é a literatura, né? Então ele mostra uma espécie de intelectual, ele vem com uma ideia de intelectual dos anos 60, ele é diferente de um intelectual hoje, que é um intelectual acadêmico, que é um intelectual hoje das academias, né? Ele é um intelectual muito mais amplo, em que ele, toda a visão glauberiana, estou falando do Glauber, e de alguma maneira o Bressani também é um pouco isso, menos polêmico que o Glauber, mas de alguma maneira é um pouco isso. Eles trabalham de uma forma mais ampla. São intelectuais que querem abranger o ensaísmo no Brasil, querem abranger uma ideia de nação, contribuir para essa discussão de uma ideia de nação nos anos 60, anos 70. O Glauber quer contribuir para uma ideia de formação de um cinema brasileiro, né, de constituição, levar o cinema brasileiro, ele buscou isso, levar o cinema brasileiro para uma ideia modernista, né? Constituir o cinema brasileiro, o modernismo do cinema brasileiro, em diálogo muito próximo aos escritores, aos romancistas do romance social dos anos 30. Então, quer dizer, ele está sempre trabalhando um pouco nessa contribuição. Acho que a minha contribuição como pesquisa para a sociedade, para pensar essa dinâmica, é falar sobre esse Glauber que ninguém está falando no momento, né? Falar de um Bressani que ninguém ainda está falando nesse momento, né? Pelas minhas pesquisas, pelos levantamentos, pela leitura das fortunas críticas que existem atualmente. Acho que o estado da questão é um pouco isso. Se fala muito do cineasta, mas não se relaciona o cineasta a outras áreas. Então a minha contribuição acho que passa um pouco por isso. E é uma contribuição, aí poderia ter uma contribuição do ponto de vista metodológico, como é trabalhar não só o cinema, mas trabalhar a literatura junto do cinema. Então, do ponto de vista, é bastante específica a contribuição, né? Poderia se dizer, mas é por essa linha, né? Não sei se me fiz entender. Tem vários escritores, eu acho que cada um dá um certo acesso ao Glauber, né? José Lins do Rego, como eu já disse, né? Um escritor de Menino de Engenho, de outros livros muito famosos dos anos 30. Eu acho que aí tem uma contribuição mais ou menos evidente dentro, se relacionarmos o que ele fez em Deus e o Diabo na Terra do Sol. Guimarães Rosa tem uma certa dicção, talvez, no Glauber, mesmo já em Deus e o Diabo também essa dicção acho que se aproxima. E há outros escritores, né, que são escritores talvez um pouco menores, de um José Lins do Rego ou de um Guimarães Rosa, mas que de alguma maneira dialogam. O Graciliano Ramos é um escritor também grande, talvez dialogue com isso. Há outros escritores, eu acho que voltando um pouquinho mais no tempo, eu acho que a gente tem um escritor fundamental do nosso campo cultural e campo literário, que é o Euclides da Cunha, né? Autor dos Sertões, que também está em diálogo com o Glauber. Isso daí eu só estou falando daqueles escritores mais evidentes, né? E qual é o ponto em comum deles? É difícil especificar um ponto em comum, né? Eu acho que passa em alguns momentos, o Glauber é muito rico nisso, eu acho que passa em alguns momentos por questões temáticas e passa por questões estruturais da formalização da linguagem, né? Então há uma certa dicção, um certo modo de se narrar que está presente em alguns filmes do Glauber, como Terra em Transe, que é muito próprio de um modo de narrar, por exemplo, do Euclides da Cunha, né? Aquele modo mais verborrágico, né? De se falar sobre
sobre determinado tema, ser polêmico em determinado tema. Mas isso ainda eu acho que eu não teria essa resposta. Essa resposta desse modo tão taxativo, acho que eu não teria. A pergunta, eu acho que toda vez que alguém faz essa pergunta, e essa pergunta, deixa eu pensar, é uma pergunta difícil de ser respondida. Porque eu acho que tem questões pessoais, tem questões circunstanciais na vida acadêmica que nos levam a determinado tema, né? Mas eu acho que o cunho, no caso do Glauber Rocha, acho que é uma questão pessoal. Eu me identifiquei muito com o Glauber quando fazia o curso de jornalismo aqui na universidade, né? Isso nos anos 90, meados, né? A segunda metade dos anos 90. E me identifiquei muito com o Glauber, assistindo alguns filmes. Comecei pelo Deus e o Diabo, é recomendadíssimo, né? E depois de um certo momento, né, foi quando eu fui, no fundo, assim, eu acho que o estalo da pesquisa de doutorado, né, o momento que eu decidi fazer um trabalho mais de fôlego do Glauber, foi ainda quando eu morava fora do país, né? Depois que eu terminei o mestrado, eu morei no Canadá, morei em Toronto. E lá em Toronto, eu acho que um pouco distante desse mundo de contato, sempre tive contato com o ensaísmo brasileiro. Meu mestrado e meu doutorado foi em literatura brasileira, né? Embora tenha a graduação em jornalismo, meu mestrado e doutorado foi em literatura brasileira. E sempre tive contato com o ensaísmo brasileiro, com a crítica brasileira, sempre li muitos romances, li muita poesia brasileira também. E eu acho que um pouco distante, eu acho, da nossa terra, eu tive assim, uma espécie de relação um pouco mais... Eu acho que essa relação afetiva com o Glauber, ela se constituiu de uma maneira mais duradoura. E aí foi quando eu voltei já decidido a fazer um pouco, revi alguns filmes, eu levei, era a época ainda, isso daí era em 2004, era a época ainda que estavam publicando os DVDs do Glauber. Eu levei 1 ou 2 DVDs, não me lembro bem. Eu lembro que eu levei o Deus e o Diabo, eu me lembro muito bem. E eu assistindo Deus e o Diabo e Terra em Transe ainda em Toronto, me veio a ideia de que era possível fazer alguma coisa em torno do Glauber Rocha. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a levantar materiais possíveis. Foi que eu encontrei, à época, o material do Glauber estava no Tempo, que era o Tempo Glauber, que é uma instituição no Rio de Janeiro. Aí, voltando de Toronto, visitei a instituição, vi que existia uma viabilidade, uma execuibilidade de um projeto de pesquisa. Reelaborei isso, né, em termos de um projeto para o doutoramento, e aí iniciei minha pesquisa. E aí a pesquisa foi dando suas... Foi criando um percurso muito próprio, muito sui generis, né, que não convém nem falar, mas acabei nos arquivos, acabei levantando aí quase 700 textos, que são textos publicados sobretudo em jornais, são textos do Glauber. Então acho que de fato é um pouco nessa linha, né, acho que eu fui um pouco pescado pelo Glauber e de alguma maneira a minha ideia é um pouco essa. Tem uma relação, já cheguei a sonhar sobre o Glauber Rocha. Você gosta, né? Não, tem muitos cineastas que eu gosto muito de alguns cineastas, principalmente alguns documentaristas. Atualmente gosto muito do Coutinho, acho um documentarista bastante talentoso, né? Ele vem aí com uma larga produção, desde os anos 60, anos 80, 90, publicou coisas. Agora sim, eu acho que do modo como o Glauber foi, um intelectual como o Glauber foi, um artista como o Glauber foi, eu acho que a gente não tem, né? Mas não é porque não existe, acho que não há espaço para esse tipo de intelectual hoje. Hoje há especificidade, hoje há os especialistas, né? O Glauber falava de todos os assuntos. Esse intelectual mais amplo, isso é uma coisa dos anos 60, né? Eu acho que não há um cineasta atualmente nessa linhagem, porque não há espaço para esse tipo de cineasta, né? Nosso mundo contemporâneo modificou-se muito, né? Acho que é nesse sentido que não há um Glauber Rocha hoje.